Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Nós estamos começando o primeiro bloco do programa Palavra Ética. Semanalmente, aqui no programa Palavra Ética, nós convidamos pessoas que de fato têm uma palavra ética, respaldada por um compromisso com a sociedade, luta de defesa dos direitos humanos, na construção de uma sociedade melhor. E hoje nós temos a alegria e a responsabilidade de entrevistar Frederico Santana Rick, que é sociólogo, é integrante da Assembleia Popular e é também coordenador de políticas sociais do Vicariato para Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. Frederico Santana Rick, bem-vindo, sinta-se em casa aqui no Palavra Ética. Obrigado, Feijão, é um prazer estar aqui com vocês. E Frederico, carinhosamente, popularmente, é muito conhecido como Fred, né? É Fred. Podemos chamar de Fred, né? Podemos. Frederico Santana Rick. Fred, além de sociólogo, né, da Assembleia Popular, integrante do Vicariato da Arquidiocese de Belo Horizonte, conta para nós um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, como é que você abraçou paulatinamente a defesa do povo, por que você fez sociologia? Tá, eu sou mineiro, nascido aqui na região metropolitana de Santa Luzia, que é uma cidade pequena, interiorana, mas em que eu diria que as desigualdades sociais são bem visíveis e marcantes, né? Muito próximo ali o desnível social, né? A desigualdade. Eu acho que desde o início... Você nasceu e cresceu em Santa Luzia, Nasci e cresci em Santa Luzia, nascido e criado. E frequentava muito a igreja e acho que essa participação, essa frequência também me ajudou a despertar para as questões sociais. Depois eu mudei para o sul de Minas, morei um tempo em sul de Minas, onde Qual município? Lavras. Em Lavras. Em Lavras, onde eu encontrei muitas comunidades rurais numa situação muito difícil, que acabou me aproximando também de pastorais sociais ligadas à terra, da CPT, da Pastoral da Juventude. Comissão Pastoral da Terra, né? Também conheci algumas comunidades de reforma agrária, alguns acampamentos e assentamentos, que me levou a despertar para as questões sociais. Resolvi, então, fazer o curso de Sociologia como uma maneira de entender melhor por que essas coisas aconteciam. E na Faculdade de Ciências Sociais eu acabei me aproximando também. Em qual faculdade que você estudou? Aqui na UFMG. Na UFMG. Estudei na UFMG em Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Na Fafiche, lá no campus da Pampulha. Estudei nas Ciências Sociais lá com esse objetivo de entender melhor como é que funciona a sociedade e como é que a gente pode fazer, contribuir para modificá-la. Fui me aproximando cada vez mais, então, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, das organizações da sociedade civil de modo geral, né? Atuei durante um tempo na área cultural aqui de Belo Horizonte, através de uma ONG, uma ONG que chama Comuna SA, Comunidade Santo Antônio, que trabalhava justamente visando difundir cursos gratuitos, livres, para as comunidades aqui. Né? Você trabalhou também na Caritas, né? E trabalhei durante 8 anos na Caritas brasileira, com segurança alimentar, com reforma agrária. Na Regional de Minas Gerais. Regional de Minas. Acompanhava o estado de Minas, acompanhava muito o norte de Minas e a realidade... Girou muito nesse estado. Conheci bastante Minas Gerais. Vale de Jequitinhonha, que também tem uma realidade muito difícil, a gente tem vários trabalhos lá. E agora tem 2 anos que trabalho na Arquidiocese de Belo Horizonte. No Vicariato da Ação Social e Política. Que é o responsável pela articulação das ações sociais das paróquias, das comunidades, pelo processo de formação dos agentes sociais, o responsável também pela construção de assembleias populares, que é uma outra iniciativa que a gente participa. E é isso, é um espaço de articulação e formação, né? Tentativa de construção de consciência cidadã na sociedade. Fred, você ajudou a conceber, organizar e ajudou na realização do 3º Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais, né? Que aconteceu agora, a última semana de abril de 2011, foi movimentado em Belo Horizonte, né? Foi, tive muitas iniciativas. Nós tivemos de 25 a 29 de abril de 2011 a jornada do MST em Minas Gerais, chamada Abril Vermelho, né? A MST teve acampado na Praça da Assembleia Legislativa, e aí dos dias 29, 30, 1 e 2 de maio, aí foi o 3º Encontro dos Movimentos Sociais, né? Fred, conta para nós um pouquinho por que realizar esse 3º Encontro dos Movimentos Sociais de todo o Estado, como é que foi a organização? Tá. Bom, a ideia do encontro começou no final do ano passado.
final de 2010. Já tinha acontecido o primeiro e o segundo, né? Aconteceu o primeiro em 2006 e o segundo em 2007. E o primeiro foi aquele que passou um susto na CEMIG, não foi? O primeiro passou um susto na CEMIG e também no BID, né? Aconteceu em Belo Horizonte o Encontro Internacional do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que apoia projetos, grandes projetos no Brasil e no mundo, né? E o nosso encontro, então, foi em paralelo ao encontro do BID, com o objetivo de dizer, olha, é preciso repensar as linhas desses projetos que são desenvolvidos, né? E no ano passado a discussão remetia a esse debate que ocorreu há 3 anos atrás, 4 anos atrás, porque o que nós percebemos, o conjunto das organizações, que havia uma série de questões sérias que vinham acontecendo, relativa ao mundo do trabalho, relativa aos movimentos do campo, aos movimentos da cidade, a organizações várias preocupadas com o bem-estar da população e que precisavam ganhar evidências, serem... A necessidade de criar mais unidade também nas lutas. E de criar essa unidade, esse sentimento de pertencimento a um projeto comum de sociedade que não é o projeto que está em curso, né? Uma crítica muito grande ao projeto em curso que, de modo geral, associa desenvolvimento a consumo, associa desenvolvimento a crescimento econômico, mas não associa desenvolvimento a maior igualdade social, a justiça social, não associa desenvolvimento à solidariedade, fraternidade. Então o terceiro encontro nasceu com esse objetivo de nós encontrarmos aquelas questões que eram preocupação não só de cada um dos movimentos, né? Muitos movimentos populares e sociais se envolveram na organização e na participação do terceiro encontro mineiro dos movimentos sociais? Então, nós temos mais ou menos mais de 100 organizações participantes, desde o começo. Várias organizações ligadas ao movimento estudantil, né? Organizações estudantis, várias organizações sindicais, que estão com muitas e sérias questões a serem colocadas para a sociedade refletir, várias organizações da cidade, ligadas ao acesso à terra, moradia, pastorais sociais, as pastorais sociais se envolveram bastante também, e tivemos ONGs ligadas à questão ambiental, que é outra questão grave que nós estamos enfrentando, que participaram também. O encontro foi estruturado, Frei Gilvander, em torno de 5 eixos. Ele aconteceu então no finalzinho de abril, início de maio, né? Aconteceu no dia 30 de abril, 1º e 2 de maio. 1º e 2 de maio. Foi um sábado, um domingo e a segunda. Passamos o sábado e o domingo estudando, né? Formação, capacitação. Tivemos a presença de mais de 1000 lideranças de todo o estado de Minas. Nós tivemos aqui representado todas as regiões do estado. Foi na Praça da Assembleia Legislativa? Foi na Praça da Assembleia, no espaço público, aberto, convidativo para que as pessoas possam se envolver e participar, né? Não havia, inclusive, nem necessidade de inscrição. Qualquer um poderia chegar, se assentar e participar dos debates. No sábado e no domingo nós estudamos, começando com um debate sobre conjuntura política, econômica e social, em que a gente procurou analisar os desafios colocados para a construção desse outro projeto de sociedade. E na parte da tarde a gente iniciou os estudos temáticos, começando pelo estudo do acesso à terra, né? Acesso à terra no campo e na cidade. No campo e na cidade. Quer dizer, reforma agrária e reforma urbana. Reforma agrária e reforma urbana. Começando por demonstrar que a gente, analisando a questão dos 3 despejos eminentes aqui na região metropolitana, em Belo Horizonte. Diz respeito às comunidades, né, da Andara, Camilo Torres, Irmã Dorothy, né? Exatamente. E ficamos sabendo ali naquele momento também que haviam nada 18 despejos eminentes também no interior, nas regiões das áreas de reforma agrária. Acampamentos de reforma agrária. Exatamente. Demonstrando que é uma situação séria, grave, de famílias empobrecidas, necessitadas, que estavam mais uma vez tendo seu direito de acesso à terra ameaçado, né? Na sequência, no domingo pela manhã, nós estudamos o debate sobre o mundo do trabalho. Também foi feito um diagnóstico muito sério sobre o enorme número de acidentes de trabalho que tem ocorrido, justamente por uma exploração da situação do trabalho hoje, né? Um excesso de trabalho, excesso de exigência relativa à produtividade, cumprimento de metas, terceirização, a ausência de um trabalho de preparação, de treinamento desses profissionais, a questão da terceirização como algo muito sério, que é uma maneira de você incorporar a sua produção um profissional que ganha aquém daquele que recebe pela sua folha de pagamento, né? Ganha metade, muitas vezes, do salário e também não tem o mesmo tipo de treinamento, o acesso aos mesmos equipamentos. Discutimos algo que é muito importante para nós aqui de Minas, para os nossos telespectadores, que é a questão do piso salarial regional. As maiores economias do Brasil... Regional se diz da região sudeste? Seria de Minas Gerais. Seria o piso salarial do Estado. Estadual. Estadual. Por quê?
Porque as maiores economias do Brasil, como o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, existe um piso salarial, um piso mínimo, né? um valor mínimo para o salário nesses estados. Que, logicamente, está acima do salário mínimo nacional. Por que isso? Porque o valor do salário mínimo nacional, ele tem que ser uma referência para Roraima, Acre, Amapá, os estados do Nordeste, São Paulo, todos os estados. Os estados do Sudeste, etc. Então, ele leva em conta um parâmetro mínimo. Como nós temos uma economia mais pujante, que são as economias aqui da região Sudeste, do Sul do país e outras, esses estados têm a capacidade, a possibilidade de oferecer um salário mínimo um pouco melhor. Então, essa discussão foi feita, um estudo sobre isso foi demonstrado, a viabilidade disso, a importância disso. Já tem, inclusive, proposta de projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa sobre Vários deputados estão apoiando um projeto de lei em trâmite na Assembleia e o conjunto dos sindicatos, das centrais sindicais também tem apoiado essa iniciativa. Qual seria mais ou menos o parâmetro? Por exemplo, hoje o salário mínimo R$545, né? E um salário estadual, quanto que os movimentos sociais estão pleiteando? Esse piso, Frei Wander, ele é estabelecido conforme categorias, ele não é um único. Então, ele tem um piso para quem tem curso de ensino médio, para quem tem curso técnico, para quem tem curso superior, e assim vai, de acordo com categorias de trabalho. Para quem não tem nenhum ensino médico, hoje a faixa que está sendo pleiteada está em torno de R$740. Seria um piso mínimo. Então, seria colocar assim, o salário mínimo em Minas seria para ser elevado 740. Exatamente. A proposta é esta. Exatamente. Isso foi, então, esse debate foi feito, então, no domingo pela manhã, foi a terceira mesa do encontro. Na parte da tarde, nós discutimos algo que é muito sério também, que é a questão das tarifas públicas. Temos um diagnóstico para você ter... Tarifas públicas, diz relativo aí, conta de água, luz... Água, luz, gás e transporte público, principalmente. Né? Também... trouxemos a questão do telefone, que é algo absurdo, mas nos concentramos nessas 4 tarifas: água, luz, gás e transporte. E o que está sendo sentido e discutido? Olha, vamos para dar um exemplo do quanto que isso é gritante. Né? Nós temos um diagnóstico que em 95, há 15 anos atrás, o preço da tarifa de gás, do gás do botijão, era R$ 2,45. Hoje nós estamos aí com R$45. Você vê que é um aumento aí... absurdo e injustificável, até porque nesse período foi o período justamente que a gente descobriu novas jazidas de gás, né? Novos poços, descobrimos mais petróleo e, no entanto, esse preço, essas descobertas desse bem natural que é do povo brasileiro não foi revertido para o povo. Exatamente. A coisa do transporte público, a mesma coisa, né? Belo Horizonte é a única capital de estado que não tem a tarefa do meio passe ou do passe livre para os estudantes e para desempregados. Eu lembro, eu fiz 2º grau em Brasília, isso em 81, 83. Naquela época já tinha o passe estudantil. E aqui em Belo Horizonte até hoje. Passado aí, 20 anos, 30 anos. 30 então, anos. Essa é uma outra luta. Foi também feito um demonstrativo de quanto que aumentou o lucro das empresas de transporte nesse período e quanto que isso poderia ter sido repassado para a tarifa. Né? A mesma coisa a tarifa social, a tarifa de energia, que tem obrigado, a bem da verdade, que as populações mais carentes, inclusive, façam uso de outros meios para obter energia, né? Muitas vezes ilegal, né? Correndo sérios riscos à própria vida e saúde dessas famílias. E a mesma coisa com relação à tarifa de água, né? Que também aumentou abusivamente e muitas famílias, na verdade, não têm conseguido ter acesso, né? Essa foi a 4ª mesa, e a última mesa, que foi na 2ª pela manhã, antecedendo uma passeata que foi realizada, foi a mesa que discutiu a questão do modelo de segurança pública. Né? Aí, Fred, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós continuamos essa prosa. Nós estamos aqui no Palavra Ética entrevistando Frederico Santana Rick, que é sociólogo, participante da Assembleia Popular e também coordenador Políticas Públicas do Vicariato para Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos conversando aqui, fazendo um balanço do 3º Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais, falando da luta da classe trabalhadora, dos movimentos populares aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já.
que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH, e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Frederico Santana Rick, o nosso Fred, né? Frederico Santana Rick é sociólogo, é participante da Assembleia Popular e é também coordenador de Políticas Sociais do Vicariato para Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nome comprido, né? Fred, no final do primeiro bloco, você estava falando, começou a falar da última mesa de estudos, no segundo dia do terceiro Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais, que era sobre a questão da segurança pública, criminalização da pobreza, né? Quais as questões que foram discutidas? É o modelo de segurança pública que nós temos, né? De modo geral, ele hoje está muito mais concentrado numa política punitiva, né? Coercitiva, do que preventiva, comunitária, né? Para os bairros de classe média elevada, a gente tem hoje a polícia comunitária, que é uma polícia que, a princípio, tem como ideia a ideia do convívio, do reconhecimento por parte daquela própria comunidade, daquela localidade ali, de quem é o seu agente de segurança, de quem é esse policial, né? Esse policial, digamos, ele está mais preparado para lidar com situações mais corriqueiras e tentar coibir iniciativas de violência mais do que necessariamente reprimi-la, né? E ao passo que para as populações mais empobrecidas, que moram nos aglomerados, que moram nas vilas e favelas, o que a gente tem é, por exemplo, a Rotan, que é uma polícia especial voltada muito mais para o entendimento de que aquelas regiões são áreas de risco, né? Essa é a ideia, né? Então, já começa por essa classificação, né? Uma vez que são pobres, então moram em área de risco e, portanto, a iniciativa e o método de condução da segurança pública é diferenciado. Há um questionamento muito forte sobre isso hoje por parte de qualquer jurista, de qualquer estudioso da segurança pública, né? Há uma campanha muito forte para que a polícia comunitária, essa polícia que trata num nível de direitos humanos para com os cidadãos, seja estendida para o conjunto dos bairros e que se extinga, né? Há uma campanha por parte do Fórum de Direitos Humanos, há uma campanha por parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e dos próprios movimentos populares, né? Com uma atuação aí destacada, por exemplo, do movimento Nós Amamos Neves, que é ali de Ribeirão das Neves, para que se transforme essa política, se extinga a Rotan e transforme ela, então, numa polícia comunitária, né? Além disso, há uma iniciativa a nível nacional, puxada pela CNBB, né, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela Pastoral da Juventude, contra o extermínio de jovens, né? Eu estava vindo para cá... Que infelizmente está muito grande, né? É isso que eu ia comentar. Eu estava vindo para cá hoje, escutando a rádio, o jornal pela rádio e escutando ser relatado com a maior naturalidade o extermínio de um jovem de 21 anos e outro de 22 anos, todos dois ali na região de Venda Nova, né? É noticiado isso diariamente, cotidianamente, sem que haja nenhuma reflexão a respeito do porquê esse volume de morte de jovens, né? Essa campanha, então, vem nos alertar que esses jovens que estão morrendo são jovens pobres, negros, moderadores de vilas e favelas, né? Então, essa campanha contra o extermínio de jovens vem também denunciar a ausência de alternativas para essa juventude. Alternativas na área do esporte, do lazer, da cultura, né? Então, esse foi o debate travado em torno da questão da segurança pública, de onde se tirou, inclusive, uma série de iniciativas para dar continuidade a essas reflexões nas comunidades e junto aos órgãos públicos, né? Na ideia de realização de audiências. É esse o caminho que vai ser percorrido a partir daí. Ok. Fred, até que de forma panorâmica você fez um passeio sobre o que aconteceu
então, no terceiro Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais, nesses 2 dias de formação, né, dias 29 e 30 de abril, e dia 1º, né? E no dia 2 foi um dia de luta, não foi? Foi um dia de passeata. Dia 2 de maio, né? Isso. O que aconteceu no dia 2 de maio, no, o dia 2 de no maio, final do terceiro Encontro dos Movimentos Sociais? Encerrando o terceiro encontro, o objetivo era marcar, então, aquele encontro com um momento de divulgação, de comunicação, de diálogo com o conjunto da sociedade. Saímos em passeata, dali da Praça da Assembleia. Assembleia Legislativa de da Minas Assembleia Gerais e Belo Horizonte. Legislativa de Minas Gerais e Belo Horizonte. Percorremos ali até a Praça da Liberdade, onde nós encontramos com os companheiros das Brigadas Populares que estavam ali na praça, no prédio do Ipseng. Tinham ocupado um prédio do Ipseng, né? Tinham ocupado o Você prédio. lembra por quê? Eu lembro porque, em princípio, porque havia o interesse do governo do estado de que aquele prédio fosse alugado para um grupo de hotel. De hotel, o empresário chama Fazano. Grupo Fazano, que estaria arrematando um prédio na Praça da Liberdade por R$13 mil mensais. Né? Para se fazer um hotel de luxo, aí em nome da Copa do Mundo, né? E depois o Tribunal de Contas foi contra isso, né? O Tribunal de Contas foi contra, a própria Assembleia Legislativa me parece que depois acabou atuando e também coibindo. Chegaram a dizer que se fosse para alugar, o aluguel seria acima de R$100 mil mensais, acima de R$100 mil. Enquanto que há um conjunto de famílias enorme que não consegue ter acesso à casa, né? Precisariam de muito menos dinheiro que isso, né? Então, passamos pela Praça Liberdade e nos somamos então à iniciativa das Brigadas Populares e da ocupação lá do hotel, do prédio do Ipseng, e terminamos na Praça 7 com uma bonita ciranda, uma roda. Dando um abraço lá no pirulito da Praça 7. Dando um abraço no pirulito da Praça 7 com o intuito de demonstrar que há iniciativas em cursos que buscam construir uma nova sociedade, uma maneira diferente de dialogar e de construir, né? E marcando o dia de 1º de maio, que é um dia simbólico para a classe trabalhadora, para os que trabalham, né? Com a presença do conjunto das centrais sindicais lá também. Ok. Fred, você falou na primeira manhã do terceiro Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais foi feita uma análise da conjuntura. Essa, aliás, é uma característica da luta dos movimentos sociais, né? Segue um pouco aquele método ver, julgar e agir, né? Então, antes de traçar quais as lutas e como lutar e como conquistar direitos, tem que analisar, né? Da análise de conjuntura, quais são os traços principais, assim, de forma sintética, que você percebe hoje no Brasil? Por exemplo, foi analisada a questão, diferença do governo Lula para o governo Dilma, diferenças de como os movimentos populares estão se relacionando agora com a presidenta Dilma, o governo Dilma, e o que você destacaria da conjuntura brasileira atual? Acho que o principal traço que foi trazido é essa ideia de que a gente precisa, de alguma maneira, tirar a nossa sociedade desse momento de apatia que ela vive, né? Isso foi chamado muita atenção, assim, essa dificuldade que nós estamos tendo de fazer com que as pessoas discutam os problemas que nós temos, né? Estão em várias áreas aí, quase que acontecendo um tsunami social, né? Isso não aparece, né? Em outros momentos, a sociedade brasileira já discutiu muito mais que país ela queria ser, né? Que futuro de nação nós teríamos, como é que se estruturaria nossa sociedade, qual que era o modelo de educação que nós precisamos, qual o modelo de saúde pública, né? Quais são as iniciativas culturais necessárias de ocorrerem. E hoje em dia pouco se discute, né, sobre o projeto de sociedade, que país queremos ser, que tipo de povo nós temos, o que a gente quer fazer das nossas riquezas naturais. Então essa foi um traço, assim, uma leitura, né, de que a realidade que nós temos é uma realidade em que as pessoas têm participado pouco, né? O segundo... Foi detectado também que está tendo assim, uma nova efervescência, indícios de que a luta social pode se fortalecer em breve? Foi. Em função do quê? O período dos anos 90, que foi um período de aplicação das medidas neoliberais no Brasil, e houve privatizações, houve baixo crescimento, houve desemprego estrutural, foi um período muito difícil dos trabalhadores, da sociedade de modo geral se manifestar, porque ela se encontrava inclusive muito amedrontada, né? E com muita dificuldade com a própria sobrevivência. Ao longo dos anos 2000,
houve uma retomada do processo de crescimento, isso favorece o aumento, por exemplo, do número de greves, o aumento das iniciativas de mobilização, de participação. E com isso, a leitura que a gente faz é que nesse momento começa a haver um período, um início de retomada dessas iniciativas. O terceiro encontro dos movimentos sociais, sem dúvida, se insere dentro dessa proposta, dentro dessa compreensão dessa conjuntura em que é preciso encontrar pontos de encontro, pontos de unidade, né? Como é que o movimento social, de forma, claro que tem outras diferenças, mas a regra geral, está encarando o governo Dilma agora? Digamos com apreensão. Eu acho que, de modo geral, ainda com apreensão. Há uma clara percepção de que no Brasil ainda há uma disputa pelo projeto a ser implementado. A gente, assistindo aos meios de comunicação, percebe que os grandes meios de comunicação procuram a todo momento trazer a Dilma para um projeto que foi o projeto derrotado nas eleições, né? Então, querem que as medidas da Dilma sejam muito mais restritivas, coercitivas, muito menos progressistas, né, do que muito menos direcionadas para a distribuição de renda. E ao passo que o projeto em curso da Dilma é um projeto que, grosso modo, o que os economistas têm dito é neodesenvolvimentista. A princípio, um projeto neodesenvolvimentista ou apenas desenvolvimentista não agrada aos movimentos populares, não atende às reivindicações, porque o que se precisa para transformar o Brasil, a leitura que os economistas fazem, intelectuais fazem, os movimentos sociais fazem, é da necessidade de reformas estruturais, né? Dentro dessa perspectiva que se insere, por exemplo, aquele corte no orçamento de mais de 50 bilhões de reais? O corte no orçamento, não aumento do salário mínimo, né? Ficou aquém da inflação, né? E entre outras medidas, né, também do ponto de vista da política externa, né, o posicionamento do Brasil permitiu, de alguma maneira, que houvesse agora esse massacre que está ocorrendo na Líbia, né? Independente de se apoiar ou não o Gaddafi, é preciso que a gente mantenha a linha da política internacional que vínhamos tendo, na ideia da não intervenção, né? Sempre a busca pelo diálogo, pela paz e não pela guerra, né? E o posicionamento nosso recentemente no Conselho da ONU é um dos fatores que permite que ocorram essas intervenções internacionais, né? Estamos apreensivos. Tá, Fred, nosso tempo está ficando pequenininho, mas eu queria uma pequena reflexão sua. Hoje se fala, de forma geral, da precarização do trabalho, o mundo do trabalho hoje, né? Desemprego está ainda muito alto, subemprego, a terceirização. Fred, você concorda, assim, dá para dizer que esse projeto, essa proposta de aceitar tão tranquilamente assim a terceirização, como se fosse uma coisa, que a terceirização, preto no branco, é um outro tipo de escravização? Sem dúvida, porque a terceirização ela faz com que se incorpore na linha de produção de determinado produto trabalhadores sem os direitos sociais da fábrica de origem, né? Então, ao invés de você ter na sua folha de pagamento os profissionais com todos os direitos garantidos, com todos os benefícios garantidos, você mantém um número bem inferior de trabalhadores e contrata um conjunto de empresas terceirizadas que vão subempregar. Com salários muito menores? Com salários muito menores, sem o devido treinamento. O próprio caso da CEMIG, que vocês trataram num programa anterior aqui, do Palavra Ética, ele é exemplo disso, né? A terceirização ela é provocadora de uma série de acidentes de trabalho, de uma série de mortes ocorridas nos últimos anos, em função da contratação de empresas que não dão o devido treinamento, não contratam profissionais com o mesmo nível de qualificação. E a regra geral hoje, dá para dizer assim, que todas as grandes empresas estão trabalhando com terceirização? Hoje é uma maneira de se gerenciar, né? A orientação de se obter lucro a qualquer custo leva a você terceirizar, porque com isso você paga menos pela mesma quantidade de trabalho dispensada, né? Fred, muito obrigado por essa entrevista. Quem quiser mais informações e acompanhar a luta dos movimentos sociais, pode, por exemplo, consultar em www.assembleiapopular.org.br. E quem quiser criticar, sugerir, entrar em contato conosco aqui do programa Palavra Ética, pode nos escrever através do e-mail palavraetica@gmail.com. palavraetica@gmail.com.
Obrigado de coração, Fred. Muito obrigado. Então, entrevistamos aqui hoje no Palavra Ética o Frederico Santana Henrique, que é sociólogo, participante da Assembleia Popular e também coordenador de políticas públicas do Vicariato da Arquidiocese de Belo Horizonte. E obrigado de coração você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com a sua atenção. Até o próximo programa, com a graça de Deus.